Existe uma realidade que intervém no movimento ascensional e que ele me chama a trabalhar os valores da discrição, da prudência e do enfoque em auxiliar e abrir uma possibilidade de entrever nova experiência, nova significação, novo passo. E essa questão da sintonia que passa por esse arranjo é curioso porque a todo momento eu sintonizo com aquele que gosta do que eu gosto, que sente como eu sinto, que pensa como eu penso, que fala como eu falo. Existe uma natural conexão e arranjo vibracional que faz com que em momento algum eu esteja realmente sozinha. Per si, eu estou acompanhada por uma nuvem de testemunha, parafraseando Paulo, que essa nuvem de assistente do que eu faço, do que eu falo, de como eu reajo, do que eu busco, do que eu crio a cada momento, antevê essa plasmação que eu realizo e cria um amálgama mental comigo, cujo efeito pode ser danoso ou construtivo, edificante. E vai variar de acordo com essa combinação que forma. Daí que, quando se fala em perceber o que eu crio, aquilo que eu estou plasmando e fazendo interferir no movimento da manobra mental, passa por como eu entendo esse processo e como eu utilizo o conhecimento que eu já tenho. Haja visto que não basta conhecer algo, saber, estudar, ser inteirada daquilo. Quando eu conheço, eu já tenho um ferramental diferenciado para agir na direção da decodificação, da solução daquilo. Mas eu preciso dar uma vertente, uma utilidade concreta, prática para o conhecimento que eu tenho. E essa praticidade, ela me ajuda a forjar essa combinação, essa sinergia, esse amálgama, para que eu possa, de fato, avançar. E não só achar que eu estou avançando, mas fazer essa melhoria
e ia ao encalço disso. Daí que, nesse processo, é importante a tranquilidade, a serenidade, a paz, porque a perturbação, a impaciência, a inconformação, o negativismo, a revolta, a cólera, a inaceitação da minha realidade, ela emite dardo que vai ser aproveitado pelo obsessor. E essa questão do dardo, de quando eu emito uma flecha, que eu lanço ela, eu já não tenho controle de para onde ela vai. Porque o pensamento que eu crio é uma flecha que eu lanço no cosmos. Um plasmamento, uma precipitação de uma ideia, uma imagem. É um dardo flechal que eu lanço na vastidão cósmica e que eu não paro mais aquela flecha. E sem o controle de para onde ela vai. O comando que eu posso ter é a flecha que eu emito. É o pensamento que eu me permito nutrir. É a gratidão, é a aceitação, é a resiliência, a resignação. Que, nutrido em mim, vai reverberar na flecha que eu emito com seu respectivo efeito, nesse caso, benéfico. Daí que, ao procurar dar uma utilidade prática, uma ensancha, que vare veloz o cosmos, que reverbere o conhecimento que eu trago, eu aproveito isso em benefício desse movimento. Porque não bastará ter o conhecimento, eu preciso pôr isso em prática, eu preciso agir a partir do conhecimento que eu tenho. Isso é tão sério, porque os benfeitores dizem que para uma pessoa estar aqui reencarnada, às vezes é difícil achar uma mãe. Há relato no livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, que na manobra reencarnacional de um médium que havia recebido um preparo no astral para atuar na mediunidade ostensiva e já havia falhado e aguardava uma nova ensancha, porque não tinha encontrado ainda a mãe. Ou seja, um espírito encarnado que aceitasse receber ele como mãe. E isso é para dar uma dimensão de como essa luta, até no relacionamento que eu plasmo e construo aqui. Porque isso reverbera na facilidade ou dificuldade para voltar dentro de uma programação prévia e minimamente roborada para aquilo que eu preciso desincumbir.
Daí que, uma vez aqui, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Hoje eu havia ido no dentista e quando saí, encontrei uma moça que eu estudei com ela na infância e conversei, troquei uma figurinha rápido com ela, mas alguém que eu convivi e tinha perdido contato. E me vinha que talvez aquele reencontro tenha sido o último que eu pude ter com ela, enquanto encarnada. E da atenção que eu precisava ter para que fosse frutuoso, um momento de crescimento para nós, aqueles rápidos minutos, depois de tanto tempo sem encontrar. E isso vale para a realidade da minha experiência aqui. É relâmpago, veloz o tempo. E talvez eu não tenha uma noção da dificuldade para que eu pudesse ter sido recambiada para cá. E da importância de aproveitar o que está diante de mim, o campo para sementar, para que essa semente alada alcance seu objetivo. Daí que o próprio processo de autoconhecimento, aquilo que eu vou angariando de percepção de mim, enquanto realidade, enquanto aprimoramento, o estudo. Haja visto que a doutrina espírita é inimaginavelmente rica de conteúdo escrito, em vídeo, áudio. Então o estudo, ele precisa ser constante, porque há muito que ser estudado e que precisa ser buscado. E a atenção para o meu melhoramento moral, porque essa flecha, ela vai ser lançada, isso é inevitável, porque é o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu realizo, é o que eu emito com a minha maneira de lidar com a situação, com o olhar que eu dou, com o trejeito que eu expresso, com uma forma de andar, de me expressar. Isso deixa algo em torno de mim. E vai ser lançado, e caso seja uma insementação maléfica, eu vou precisar ir atrás para recompor esse efeito, reparar, reajustar, com a sua respectiva recambiação. E à medida que essa busca acontece, o próprio conhecimento, o próprio movimento de intercambiação, ele vai se intensificando, recombinando, encontrando nova vertente, nova ruela, novo atalho. Novo quadro.
Testemunhos de Chico Xavier, no capítulo 46, Luz Espiritual de Cada Um, fala um pouquinho do processo inovador de viver a caridade, que à medida que é percorrido, a própria caridade vai desatalhando, encontrando, criando novo caminho. E num trecho que fala sobre a questão de um livro para criança, que vinha ilustrado e havia inimigo gratuito, na época que alegava do preço inacessível do livro, pelo ilustre que tinha, e ele colocava o desejo de escrever um livro que pudesse ser sem ilustração para acessibilizar o preço, e coloca que para ele poder atender ao instrumental do inimigo gratuito, desencarnado, é uma alegria. Daí é um caminho onde a própria alegria, segundo Joana de Ângeles, incorpora e dimana outra cor, outro tom, outro feitio, nuance que antes não existia, e que é uma paz, repleta a alma, sublimando-a. Haja visto que a alegria verdadeira pertence a quem ama, a maior alegria. Daí que essa é uma experiência de viabilizar e me permitir melhorar a minha experiência.